Bom dia, meus amados irmãos queridos que estão conosco no Rio Grande do Sul, do Amazonas, em todo esse território nacional, fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, enfim, onde pudermos estar adentrando ao seu lar nesta manhã, quando ministramos o culto ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês, seja com a sua família. Nós queremos começar nesse momento exatamente buscando ao Senhor, orando ao Senhor neste momento, buscando a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, enfim, sobre aquilo que você queira colocar diante do Senhor neste momento. Você queira colocar diante do Senhor a sua adoração, queira colocar diante do Senhor a entrega do seu ser, queira colocar diante do Senhor as suas preocupações, as suas inquietudes, aquilo que tem, de certa forma, lhe trazido algum sentimento de aflição, seja pelas preocupações da vida, seja pela enfermidade, pela dor da perda de um ente querido ou de alguém que está enfermo, ou seja o que for que estiver no seu coração neste momento. Abra o seu coração para o Senhor agora. Ele diz que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, certamente nós seremos achados por Ele. Então, onde e como você estiver, curve a sua fronte agora. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, eterno Senhor, esse é um momento precioso, um momento de adoração, momento em que na Tua presença estamos, buscando a Tua face, e, ó Deus, apresentando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Pai todas as bênçãos que já temos desfrutado, todo o cuidado que temos tido em cada momento, em cada circunstância nossa, em cada momento de inquietação, de ansiedade. O Senhor esteve conosco, nos dando conforto, nos mostrando que a sua presença é real em nossas vidas. E nós queremos nesta manhã expressar a Ti a nossa gratidão e expressar a Ti a nossa adoração. Eu quero colocar diante do Senhor
essa família que está agora me ouvindo, que está reunida, que está com a família aos pés do Senhor, mesmo distante, mesmo na sua casa, não está no templo, mas estamos juntos agora, cada um onde estiver, agora nesse momento ao vivo, ou depois que estiver acompanhando esse culto pelo YouTube. Ó Deus, que este lar, esta família, seja alvo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Que todas as suas necessidades sejam supridas, sejam elas de ordem material, física, espiritual, emocional. Ó Deus, seja qual for a carência, que essa família seja, nesse momento, alvo da Tua graça e da Tua grande misericórdia. Eu quero clamar a Ti pelos nossos familiares, quantos que carecem, ó Deus, do Teu cuidado. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por esta nação, por tantas famílias que estão sofrendo, seja enfermidade, seja por terem seus filhos envolvidos em droga, no mundo de pecado, ó Deus, seja por questões conjugais, seja, ó Deus, por motivos outros que não sabemos, mas o Senhor sabe. Eu quero clamar em nome de Jesus nessa hora que a Tua bênção seja extensiva a estes lares que tanto carecem de Ti, aos lares enlutados, aos lares que estão afetados com a enfermidade, com o vírus. Ó Deus, seja onde for a aflição, nós pedimos que o Teu olhar de misericórdia esteja voltado para eles agora. Aqueles, ó Deus, que estão no leito de dor, aqueles que foram operados estão em recuperação, ó Deus, aqueles que têm enfrentado problemas constantes de saúde, Pai, que nesta hora a Tua graça seja, ó Deus, manifesta na vida destas pessoas. Ó Deus, quantos nomes que nós temos citados aqui, estamos acrescentando Yasmin. Ó Deus, queremos que a graça do Senhor esteja com cada um. Pai, nós oramos por nossa nação, pelos Teus líderes, por esse momento de eleição nos estados. Deus, que o Senhor, como sempre está, esteja no controle de tudo isto. E numa hora que estamos sendo ameaçados por tantas investidas do inimigo, Deus, dá-nos segurança cada vez maior em Ti. Nós clamamos ao Senhor porque temos um Deus verdadeiro a quem clamar, a quem buscar. E nós Te rendemos toda a nossa gratidão por isso, Pai, e expressamos a nossa adoração e assim o fazemos no nome santo, precioso e eterno de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos, minha equipe preciosa de apoio, nós estamos vivendo um momento de pandemia, certo? De muita preocupação, de muita aflição, mas nós estamos vivendo momentos de alegria, porque o Senhor está nos abençoando de maneira muito preciosa, muito especial. Temos experimentado isso. Ontem nós tivemos o reencontro da nossa MCM. Que encontro maravilhoso, que coisa linda, Parabéns às irmãs pelo trabalho realizado, pela maneira como se portaram. Estive aqui acompanhando o trabalho das irmãs, maravilhoso. Quem não veio, perdeu e perdeu muito por não ter vindo. E nós estamos na terça-feira, ainda continuando com a nossa live de oração pela plataforma Zoom e também presencial. Temos um grupo especial que está participando aqui no templo, nesse ministério de oração. Estamos orando, clamando a Deus por nossa nação, pelas famílias, pela igreja. Nós estamos unidos em oração e nós louvamos ao Senhor por isto. Na quinta-feira, nós temos oração e estudo bíblico, estamos ministrando estudos. Nós queremos começar agora um estudo que vai prolongar um pouco, uma espécie de um curso. Eu quero, inclusive, no final desse estudo, dar um certificado de participação aqui na igreja, entregar aqui no templo a quem participar
deste estudo às quintas-feiras. Não vou começar ainda nessa quinta-feira, porque estou preparando, mas eu vou anunciar aos irmãos e nós estaremos fazendo esse curso. Você vai fazer um esforço especial para adentrar a sala de oração e nós estaremos juntos estudando. Mas também estamos vivendo, Levi, nosso momento missionário, Os irmãos estão participando, a igreja está participando, nosso bazar missionário está a todo vapor, o nosso planejamento para a feira missionária Drive-Thru, como é que é o nome? É isso mesmo? Está sendo planejada para o dia 14 de novembro, vai ser bênção do Senhor, estaremos assim fazendo. A nossa campanha Compaixão e Graça continua. No dia 22 estaremos lá em Campos Lindos fazendo esta campanha lá, estamos trabalhando nesse sentido, e no dia 15 nós estaremos encerrando a nossa campanha missionária. Então os irmãos têm até lá para nós corrermos, trabalhar, tudo mais, não esquecendo da sua oferta pessoal. O que nós estamos fazendo através da campanha Compaixão e Graça, através do bazar e tudo mais, é participação nossa, adquirindo coisas para nós mesmos e cooperando. Mas a nossa oferta pessoal é esta que vai fazer ultrapassar a nossa grande oferta desse tempo. Enquanto a equipe de louvor se aproxima, nós vamos ler o tema e a divisa da nossa campanha missionária. Tem uma leitura bíblica antes? Não, vamos primeiro tema e a divisa, acho que eu inverti aí. Vamos ao tema e a divisa. O tema hoje nós vamos trabalhar missões mundiais. Aliás, não é equipe louvor não, nós vamos fazer diferente. Eu lembrei disso. Hoje nós temos missões mundiais, então estamos trabalhando esse tema aí, transforme o mundo com a alegria de Jesus. E você em família agora, a equipe aqui e você em família vai repetir comigo, vamos lá? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. É isso aí. A divisa em Filipenses 4, 4 e 5 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Filipenses 4, 4 e 5, amém? E agora vem o quê? Vem a leitura? Então vamos ler, fazer a leitura aí que está no Salmo de número 93, versículos 1 a 3, que assim nos diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Cada dia proclamemos a mensagem do Senhor, anunciemos a sua graça e a sua glória. Ao som do de missões mundiais, nós vamos dedicar no altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que já o fez neste mês, agradeça ao Senhor, coloque-se diante dele. Aquele que está planejando fazer, consagre ao Senhor, porque tudo vem dele, é para ele, para a glória dele. Vamos então acompanhar o clipe.
Vamos dar continuidade ao culto neste momento. Vamos orar ao Senhor e em seguida convidar o nosso ministério de louvor e adoração para que assuma a sua posição e continuemos então louvando o nome do Senhor. Vai ter o hino? O clipe? Da Façulha? Vamos então orar ao Senhor e vamos convidar nossa equipe. Deu um ligeiro problema na parte técnica aqui, mas nós vamos dar continuidade. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, Senhor nosso, mais uma vez te agradecemos o teu cuidado, a tua bênção, a tua misericórdia. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas alçadas, pela nossa entrega, pela nossa dedicação a ti. Pedimos perdão para os nossos pecados e pedimos que a tua graça nos assista sempre. Se conosco na continuação do culto, em tudo que ainda estamos te oferecendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E nós estamos, mais uma vez, agradecendo ao nosso Deus pelo seu cuidado terno. Estou recebendo aqui uma comunicação em nosso chat, que a nossa querida Yasmin já está bem melhor, ela passou mal ontem, está no 8º para o 9º mês de gestação, aguardando o nascimento do Joshua. Seja bem-vindo. Também a Laila está no mesmo período, aguardando a chegada do Christopher. Esse pessoal gosta de colocar esses nomes, né? Mas nós estamos nessa expectativa e orando por vocês. Laila, Yasmin, Deus está no controle de tudo isso. Ontem estivemos participando de um concílio na Primeira Igreja Batista em Itapuã, e foi muito agradável aquele encontro. E também ontem foi examinado o nosso querido Mateus Santiago e, segundo informações, está sendo ordenado neste momento. A igreja envia, todos nós, os nossos parabéns ao nosso querido Mateus Santiago, que tem sido bênção em nossas vidas também. Então seja a graça do Senhor sobre a sua vida, meu querido irmão. Amados, nós estamos dando continuidade ao estudo das cartas às 7 igrejas, chamadas 7 igrejas do Apocalipse, ou as 7 igrejas da Ásia Menor. E nós estamos então dando sequência a esse estudo, baseando nosso estudo no livro Sob Controle e também a mensagem do Apocalipse, Guilherme Kerneto e Rei Samares, respectivamente, além de material que a gente pesquisa para dar uma ideia melhor aos irmãos sobre a continuação desse estudo. E nós vamos ler, está baseado em Apocalipse, capítulo 3, versos 1 a 6. Eu chamo a sua atenção, porque essa semana foi publicado um vídeo de um pastor de linha liberal, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E nós vimos que a palavra de Deus, como diz o saudoso reverendo Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã, porque tudo que nós temos na palavra de Deus, o que tinha que se cumprir já se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Essas cartas foram endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, e essas igrejas, de certa forma, elas estavam representando a todas as igrejas naquela época, nas épocas que já passaram, nas
na época atual e no futuro, porque Deus é o Deus onisciente, é o Deus que conhece o que vai acontecer amanhã. O que estamos vivendo hoje no mundo é surpresa para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas para aqueles que se alimentam da palavra de Deus, que têm a palavra de Deus como a palavra viva do Senhor, a Bíblia Sagrada, o livro por excelência, estamos perfeitamente sintonizados com tudo o que está acontecendo e estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus, que está mais próxima do que possamos imaginar. Então, para o incrédulo, é momento de desespero, de angústia. Para aquele que tem a sua vida nas mãos do Senhor, é momento de segurança, de certeza plena de que o Senhor está conosco. E essa foi a experiência da igreja em Sardes. Seja aqueles que se distanciaram do Senhor, sejam aqueles que se mantiveram fiéis. Analisemos, portanto, esta carta, iniciando pela leitura do texto sagrado que está em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6, que assim nos diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta quinta carta é endereçada à igreja em Sardes, a igreja adormecida. Como muitas de nossas igrejas hoje, Sardes tinha a fama de ser viva, mas estava morta. E o pior de tudo é que não tinha consciência do seu estado de miséria. Como muitas igrejas hoje experimentam essa mesma situação. Tem fama, tem nome, mas a vida espiritual, na verdade, é um fracasso. Analisemos algumas características da cidade de Sardes para melhor entendermos. Ela era uma cidade pequena e por um longo tempo fora a principal cidade grega da Ásia Menor. E nisso consistia o seu orgulho, a sua glória, por ter sido uma cidade proeminente, ter sido uma cidade importante no início da história. Por ser encruzilhada de caminhos das tropas romanas, Sardes tornara-se um centro de comércio muito forte e podendo ser considerada, por isto, uma cidade rica. Era um entroncamento, os caminhos das cidades, outras centralizavam ali, então o comércio era muito forte. Mas o seu orgulho, na verdade, na época em que a carta foi escrita, o seu orgulho era do passado.
vivia do passado. Tem muita gente que gosta de viver do passado. Nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo, nós éramos isso, nós éramos aquilo, e era dessa maneira. Tem muita gente que não acorda para o presente, para a realidade do presente, e não consegue projetar o futuro, porque vive sempre amarrado naquilo que era, naquilo que fez, saudosismo, né? E isso acontece muito. Ela estava situada, a cidade, na parte mais alta da colina. Era uma situação em que a cidade estava situada no alto da colina, era diante de um despenhadeiro de todos os lados, que não tinha como haver investida inimiga, porque havia um único caminho de entrada. Então era vigiar esse caminho e a cidade assim se sentia protegida. Queridos, uma característica que acontece nas igrejas, quando elas não influenciam a cidade, é elas serem influenciadas pela cidade. E isso acontece em nossos dias. Ou nós avançamos e enfrentamos e somos influência na cidade, ou a cidade acaba sendo influência para a igreja. Infelizmente, a igreja de Sardes, ela foi grandemente influenciada pela cidade. Infelizmente, muitas igrejas de hoje se deixam influenciar pela cidade, ao invés de ser influenciadora da cidade. Como Jesus identifica a igreja em Sardes? Vamos observar isso no versículo 1 do capítulo 3. Diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A primeira parte do versículo. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus dá a ideia de plenitude. 7, no contexto bíblico, dá sempre esse sentido de ser um número de plenitude, de complementação ou de completação. E aqui simboliza o Espírito Santo que conhece a igreja, porque vive nela. O Espírito Santo de Deus está em nós, consequentemente está na igreja e consequentemente conhece a igreja. Então Jesus se apresenta aqui como aquele que está sabendo de tudo o que está ocorrendo, que está acontecendo na igreja. Ele está sabendo do que ocorre. As 7 estrelas são as igrejas de Cristo. Ele cuida de cada uma delas e está no meio de cada uma delas. Amados, uma das nossas grandes alegrias, do nosso grande regozijo é saber que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo de Deus está presente em nossa vida, que Ele conhece o nosso coração, que Ele conhece o íntimo do nosso ser. Ele sabe do tamanho da nossa sinceridade ou não. Não adianta querermos fugir da presença do Senhor, como diz o salmista, nós jamais conseguiremos isso. Mas Jesus tinha uma grande queixa contra aquela igreja. No versículo 3, a segunda parte diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Nome de que vives. É importante aqui observar a mudança de maneira como o Senhor fala à igreja em Sardes. Observemos que nas cartas anteriores, Jesus começa elogiando as qualidades da igreja para depois queixar-se das suas falhas. Aqui ocorre o contrário. Não há tanto a louvar, há muito mais a queixar-se. Então Jesus começa exatamente invertendo a ordem. Ele diz: conheço as tuas obras, tem nome de que vives e estás morto.
Sugere a ideia da reputação da igreja aos olhos de quem via de fora. Como a igreja era vista de fora, exteriormente revelava ser uma igreja viva e atuante. Infelizmente, porém, era espiritualmente morta. A expressão pode sugerir também o conceito que os próprios crentes tinham de si mesmos. Os próprios membros da igreja tinham de si mesmo. Provavelmente era uma igreja com cultos e reuniões muito animadas. Festa, grande louvor, apresentações outras, um púlpito extraordinário, eloquente, muitas palavras bonitas. Pouca palavra do Senhor. Nós vemos isso em nossos dias. Muitas igrejas que estão preocupadas em apresentar o melhor. Muita iluminação, palco escuro para ter uma apresentação melhor, muita pompa, muita palavra, mas pouco da palavra do Senhor, pouco da palavra de Deus. A igreja de Sardes era uma igreja da moda. E nós temos hoje tantas igrejas na moda, preocupadas com a moda e nada mais. A igreja em Sardes, facilmente, ela ganhava o aplauso, a admiração de todos. Tem muitas igrejas preocupadas com o que dizem os outros a seu respeito. Muito preocupadas com o que as pessoas pensam a respeito delas. Li um pensamento de um autor desconhecido. Ele diz: poucas coisas são tão bem organizadas como cemitérios, embora não haja vida. Você já observou isso? Como uma preocupação tão grande em organizar os cemitérios? Mas ali não há vida. Sardes era uma igreja que tinha nome de que vivia, mas aos olhos de Cristo não tinha vida, estava morta. Quantas igrejas hoje que acham que estão vivas? E quantos crentes também? Qual o recado do Senhor a esta igreja? O que Jesus pôde falar à igreja em Sardes? Veja aí no versículo 2 do capítulo 3. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Observem aí o termo, o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Sê vigilante. Advertência a uma igreja que estava situada no alto da colina, que estava protegida por todos os lados, que tinha uma entrada única e apertada, e por isso se achava segura, salva dos perigos, dos ataques do inimigo. Aquela igreja esquecera que para Satanás não existe fortaleza que impeça as suas investidas, a não ser o refúgio em Deus. Só existe o refúgio no Senhor, para nos dar essa segurança, esta proteção e nada mais. E Jesus diz à igreja ainda: consolida o resto que estava para morrer. Havia algumas pessoas ainda com vida, estavam à beira da morte, mas ainda podiam ser salvas. Havia alguns aspectos da fé e da doutrina que ainda estavam vivos, que poderiam ser restaurados. Então Jesus diz: consolida o resto que estava para morrer. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus, diz o Senhor. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Há duas qualidades, duas realidades a serem destacadas aqui. Primeiro, não tenho achado íntegras as tuas obras.
não tenho achado íntegras as tuas obras. Aos olhos do Senhor, importa mais a qualidade do que a quantidade do nosso serviço. Ele não está preocupado com a quantidade que nós fazemos, se bem que quanto maior fizermos, melhor. Mas não adianta quantidade sem qualidade. Não adianta ativismo sem espiritualidade, sem dependência do Senhor. As obras dos sardenses não foram achadas íntegras. A palavra íntegra aqui significa literalmente completa, plena, perfeita. Obras não íntegras são aquelas feitas com a motivação errada, centrada no homem e nos métodos, em lugar da adoração a Deus. Obras não íntegras são aquelas em que a preocupação maior é a forma, é o formal, e não o conteúdo, a espiritualidade disso. Aquela igreja estava morrendo e exalava cheiro espiritual desagradável a Deus. Aos olhos de Deus, todas as coisas que faziam eram formais, eram externas, sem a unção do Espírito Santo. A segunda realidade que encontramos nesse versículo é que as tuas obras não são íntegras na presença do meu Deus. Esse grifo é meu, eu grifei aí. Na presença do meu Deus. Muitas vezes nos esquecemos de que aos olhos do Senhor, que tudo vê, os mais íntimos intentos do nosso coração, nós esquecemos que esse Deus está nos olhando, está sabendo o que nós lhe oferecemos. Queridos, tenho mais de 40 anos de ministério pastoral. Eu posso voltar atrás e lembrar quantas mensagens vazias preguei, quantas mensagens apenas intelectuais, quantas mensagens sem a unção do Espírito, quantas palavras do pastor Edmilson, mas não de Deus. Quantas vezes nós cantamos e não expressamos o sentimento do nosso coração. Estamos cantando com os lábios, mas a nossa mente está longe, está vagueando. A igreja em Sardes, ela fazia coisas bonitas, fantásticas, eu posso imaginar. Mas diz o Senhor que as suas obras não eram íntegras, não eram perfeitas na presença de Deus. Nosso culto muitas vezes tem toda a formalidade de quem adora em espírito e em verdade. Mas quando saímos do templo, ali deixamos a nossa adoração. E nós então entramos numa outra realidade. Nós passamos a semana em uma outra realidade, como se Deus não existisse, para no domingo seguinte voltarmos ao templo e então adorarmos ao Senhor com todo o nosso louvor e exaltação. Eu sempre me lembro do que eu vi de um diácono sobre o seu trabalho, quando ele disse: não, o meu trabalho lá não tem nada a ver com a igreja. Lá meu trabalho é secular, eu estou na minha atividade secular. Não tem nada a ver com a igreja. E tem muita gente assim, queridos, que oferecem um culto a Deus formal, achando que estão oferecendo o melhor. E quando saem do templo, a sua vida é um fracasso, é uma negação, porque não estão presentes diante do Senhor. As nossas obras não são íntegras na presença de Deus. E o que Jesus diz então? Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Volta o teu olhar atrás. De vez em quando é necessário olhar o retrovisor da nossa vida. Vermos o que nós fizemos e o que nós estamos fazendo. Comparar aquele momento de encontro com o Senhor. E a exortação aqui à igreja é para que se voltem aos rudimentos da sua fé. A maneira como receberam os ensinamentos de Cristo glorificado.
que os levara à conversão. O que Jesus está dizendo é: volta atrás agora, analisa como era a tua vida e como está sendo agora. Como era a tua fé e como está sendo agora. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 1,5, ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento em vós e por amor de vós. O evangelho pregado em Sardes tinha sido com poder, na unção do Espírito, e foi essa mensagem que alcançou aqueles corações, que convenceu aquelas pessoas a seguirem o Senhor. Mas com o tempo eles foram se afastando da pureza deste evangelho. Sardes tornara-se uma igreja sem posições definidas, sem posições estabelecidas. Se tornou uma presa fácil ao engano e à frouxidão espiritual. Quando a igreja negligencia a sua fé, negligencia a sua prática cristã, negligencia a palavra de Deus, negligencia a doutrina cristã, essa igreja se torna presa fácil para ser influenciada pelo mundo e assim viver de acordo com o mundo, conformada com o mundo, fazendo tudo para agradar ao mundo e não para agradar a Deus. Mesmo que esse fazendo tudo seja de forma inconsciente, mas está fazendo isto pensando que está agradando a Deus. Jesus vai mais além e diz: guarda-o e arrepende-te. A maneira de como a palavra havia chegado deveria ser o fundamento da vida. A maneira como a palavra foi pregada, foi anunciada e foi inculcado no coração, deveria ser o fundamento, a base da sua vida cristã. O que não estava acontecendo em Sardes. Agora, diante da circunstância em que se encontravam, a única reação que cabia neste momento era o arrependimento. A palavra grega metanoia, que significa mudar de atitude, voltar atrás, converter-se do mau erro. E o único caminho para eles agora era de forma humilde reconhecer o seu afastamento do Senhor e retornar aos seus caminhos. Jesus exorta a igreja a que se arrependa e faz mais um alerta: se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembremos que essa exortação estava sendo feita a uma igreja numa cidade fortificada, numa igreja que havia proteção por todos os lados. E por estar situada nessa situação, a igreja em Sardes se achava protegida, acreditava que estava livre de ataques. A cidade pensava assim, a igreja pensava também dessa maneira. Sua história, porém, a história da cidade, mostra que em 2 ocasiões a cidade foi tomada por exércitos inimigos, quando seus guardas negligentes estavam dormindo. Conta a história que num desses ataques, no primeiro ataque, quando os inimigos vieram, o capacete do guarda havia caído e descido despenhadeiro abaixo. E ele correndo para buscar esse capacete, foi exatamente o momento em que os inimigos viram a entrada, a trilha e entraram na cidade. O capacete caiu quando estava dormindo. E agora Jesus diz para os crentes de Sardes para serem vigilantes. Ele usa esses fatores e volta atrás a sua palavra lá em Mateus, capítulo 24, versículos 42 a 44, que diz assim: portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Os cristãos de Sardes estavam sendo alertados para essa realidade. De igual modo, o alerta é para nós hoje. Se adotarmos a postura de indiferença e apatia da igreja em Sardes, e não voltarmos a viver conforme a palavra do Senhor, queridos, não seremos capazes de reconhecermos os sinais proféticos da vinda do Senhor. Nós estamos vendo a cada dia sinais e mais sinais. Conforme o apóstolo Paulo diz em sua primeira epístola, no capítulo 4, homens maus estão tratando coisas absurdas contra as nações, contra o povo de Deus. Sinais. Essa semana tivemos um maremoto exatamente na região onde estavam situadas as 7 igrejas e onde está a igreja de Esmirna e a igreja em Éfeso. Terremotos e terremotos, rumores de guerra, situações críticas. O comunismo querendo a todo custo assumir o poder. E tem muita gente apática, dormindo, não está apercebida de como tudo isto está acontecendo em cumprimento às profecias. O tempo está próximo. A igreja necessita exercitar-se diariamente na palavra de Deus, para estar firme nos momentos de perseguição, lutas, contendas e os demais ataques de Satanás, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. A igreja precisa estar atenta, estar se exercitando a cada dia na palavra do Senhor. Queridos, eu fico triste como muitos irmãos, muitos crentes, levam a vida de maneira tão apática, tão displicente. Nós temos semanalmente a nossa live de oração, às terças-feiras, estudo bíblico às quintas-feiras. Apenas um pequeno grupo de irmãos acessam. Ah, pastor, eu estudo, eu trabalho, Muitas desculpas, amados irmãos. Muitas desculpas. Me perdoem. Reconheço que alguns realmente estudam nesse momento, outros que trabalham nesse momento, mas todos trabalham nesse momento, todos estudam. Nós muitas vezes queremos enganar a Deus. Nós brincamos com coisas sérias. Nós achamos que Deus é misericordioso, é bondoso, é maravilhoso. Mas nos esquecemos de que Deus é juiz, de que Ele julga também a nossa vida. Após destacar esses pontos fracos da igreja, Jesus encontra um motivo ali para louvar, para dar louvor àquela igreja, para exaltar aquela igreja e também lhe fazer promessa. Olha só o que diz o versículo 4 do capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Aleluia! Queridos, como é maravilhoso saber que mesmo em meio a tanta incredulidade, em meio a tanta apatia, em meio a tanto menosprezo à palavra do Senhor, ainda nós temos pessoas dignas do Senhor. Jesus conhecia a todos os seus pelo nome. Podia assim identificar as pessoas que permaneciam fiéis. Conhecia o José, o Antônio, a Maria, quem era cada um. Conhece cada membro da PIBS pelo nome.
e sabe o que se passa com cada um. Nem todos viviam a luxúria dos prazeres ou só de aparências. Havia ali cristãos que permaneciam firmes em Cristo, que não deixaram manchar suas vestes com os pecados daqueles que os cercavam, que não se deixavam influenciar, que não cediam às insinuações de Satanás. Cristãos fiéis ao Senhor, não haviam participado de culto pagão, nem do mundanismo, não haviam comprometido a integridade do seu caráter diante das pressões externas e internas, ou mesmo diante das suas inclinações carnais. Tem muita gente culpando José, o João, a Maria pelos seus pecados. Tem muita gente dizendo que eu pequei, mas o outro também fez isto. Eu agi dessa maneira, mas fulano também faz assim. Estamos muito mais espelhando a nossa vida no erro do outro, do que olhar para nós mesmos e olhar para o Senhor. Havia em Sardes poucas pessoas, é verdade, mas que se mantinham fiéis ao Senhor, que glorificavam o nome do Senhor, que exaltavam o nome do Senhor, que viviam de maneira santa na presença do Deus Santo. A estes sim, vem a promessa do Senhor: andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Que maravilha ser achado digno do Senhor. Sardes se orgulhava do seu comércio de tecidos coloridos. As pessoas faziam roupas coloridas e assim se preparavam para as festas mundanas, para dar evasão ao seu pecado. Jesus promete aos vencedores vestidos brancos, que é símbolo de pureza. Jesus também os chama dignos. Na riqueza de imagens do Apocalipse, pureza e dignidade são conferidas por Cristo. Só Ele é puro, só Ele é digno. Assim, Ele empresta a nós aquilo que só a Ele pertence. O privilégio dos que estiverem vestidos de branco é andar com Cristo. Andarão de branco junto comigo. E ainda mais, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum apagarei. Esse texto é um dos que dá margem àquela questão de perda da salvação, mas longe de dar margem a esses argumentos, o que Jesus está reafirmando é que o remanescente fiel, sua fidelidade, é a sua fidelidade, aquele que permanece firme. Essa fidelidade é a prova de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E assim jamais, em tempo algum, será apagado. Você não permanece fiel para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Você permanece fiel porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque você é salvo pela graça do Senhor Jesus. Pelo contrário, diz Jesus, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Esta promessa ratifica o que Cristo já havia prometido aos que o seguissem e não se envergonhassem do seu nome. Mateus 10:32 assim nos diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O confessar o nome do Senhor, o ter ousadia para confessar o nome do Senhor, é algo que vem do íntimo, da convicção plena da salvação em Cristo. A salvação plena, a segurança plena de que o seu nome está escrito no livro da vida. É o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso espírito essa segurança, essa convicção. Convicção que o ímpio não tem, que o incrédulo não tem.
Nós precisamos entender isso de maneira clara, meus queridos, para que não sejamos apanhados pelas insinuações do inimigo. A negligência, a apatia não faz parte dos remidos do Senhor. Não há margem para dúvida nenhuma. Concluindo, amados, por haverem recusado ceder às exigências do culto ao imperador, os habitantes de Sardes não tinham os seus nomes, os cristãos em Sardes não tinham os seus nomes nos anais da sociedade. Recusaram, não tiveram essa glória, não tiveram esse privilégio de ter o seu nome constando na história da cidade, mas tiveram a glória de ver os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia! Que diferença tremenda! Que diferença! Na verdade, a grande lição que Sardes nos traz e que possa o Espírito Santo de Deus aplicar também a nós é esta, queridos. Você pode ter o seu nome no rol de membros de uma igreja e não ter o seu nome escrito no livro da vida. Preste atenção que isso é grave. Você pode ter o seu nome escrito no rol de membros da igreja, mas pode não ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode ainda ter aparência externa de piedade, mas se o seu caráter não foi transformado, se o seu coração, mente e consciência não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, então o seu nome não está escrito no livro da vida. Se você não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, se você não tem consciência de que a sua vida pertence a Ele e precisa viver como Ele quer que você viva, se você vive uma vida à sua maneira e não sente nenhum temor por isto, pode ser que o seu nome não esteja escrito no livro da vida. Conforme lemos no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículo 12, há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles que são puros aos seus olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Tem nome de que vivem, mas estão mortos. O Novo Testamento nos ensina enfaticamente a segurança do crente e ensina ainda que o fato de alguém vencer e permanecer fiel até o fim é a prova de que era de fato redimido desde o início. Ele permanece fiel exatamente porque aquele que sonda os corações viu a sinceridade da sua conversão e escreveu o seu nome no livro da vida. Meu irmão e minha irmã querida, você tem plena convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você é verdadeiramente salvo em Cristo, você permanecerá fiel e seu nome jamais será apagado do livro da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Senhor nos confirme essa inabalável convicção. Amém. Querido Deus, aplica a Tua palavra aos nossos corações. A Tua palavra é viva, eficaz,
mais atualizada do que o jornal de amanhã, sem nenhuma necessidade de atualização, a não ser de aplicação às nossas vidas. Que sejamos dignos do Senhor para andarmos contigo, com roupas brancas, símbolo da tua pureza. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que as doces consolações do seu Espírito estejam sempre conosco neste mundo tenebroso e cruel em que vivemos. E que estejamos atentos e preparados para a volta gloriosa do Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Logo mais às 19 horas estaremos juntos, presencialmente e também através do YouTube. Estaremos juntos adorando ao nosso Deus. Sejam bem-vindos. Quero ver o seu rosto nesta noite na casa do Senhor, mesmo que ainda usando aquela famosa máscara, mas nós estaremos juntos glorificando o nome do nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos. Eu quero te ver. Mostra-me o caminho pra te conhecer. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, tu és meu. Minha vida está em teu altar. Não tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou. Toca os meus olhos. Eu quero te ver. Mostra-me o caminho pra te conhecer.
sou teu.